Psicomotricidade e plasticidade neural ou plasticidade sináptica é o que nós vamos discutir um pouco no vídeo de hoje, essa relação, o desenvolvimento do indivíduo a partir dos estímulos psicomotores e como se dá todo esse processo no sistema nervoso central. Então fique comigo até o final desse vídeo e entenda um pouquinho mais dessa relação que é tão importante no tratamento e no desenvolvimento da criança. Plasticidade cerebral ou plasticidade sináptica ou plasticidade neural é a capacidade que o indivíduo tem, que o cérebro tem, de se remodelar ao longo da vida por meio das aprendizagens que vão sendo oportunizadas, das experiências que vão sendo vividas pelo indivíduo. Essa capacidade de modificar e remodelar o cérebro, ela acontece em função, em decorrência da maturação do organismo, das experiências e das aprendizagens que vão sendo proporcionadas, que vão sendo experimentadas ao longo da vida e também em decorrência de prejuízos, de possíveis prejuízos ou ajustes para compensar algum prejuízo no cérebro causados pelo envelhecimento ou por danos cerebrais. E é importante nós entendermos que essa plasticidade ela já acontece no bebê lá no útero, antes do nascimento, já acontece esse processo. E na infância, é um momento que nós podemos chamar de ápice, é um momento em que mais conexões acontecem, que a criança, que o indivíduo ele está mais propício a ter novas conexões, a um aumento dessa plasticidade e ao longo da vida, principalmente durante a velhice, nós vamos tendo uma diminuição e até mesmo uma perda. As alterações no cérebro podem ser na sua estrutura ou até mesmo na organização funcional dele. E quando a estrutura do cérebro se modifica, isso pode resultar em novas conexões, na ampliação dessas conexões, no fortalecimento dessas conexões já existentes ou na ascensão de novas conexões. E lembrando, o importante nesse momento são as experiências que vão sendo oportunizadas ao sujeito para que possa acontecer um aumento desses neurônios, dessas conexões e automaticamente a plasticidade neural. É como nós podemos pensar num carro que passa por várias vezes numa mesma pista, numa mesma rodovia e vai deixando marcas, vai fortalecendo, vai ficando gravado aquele pneu naquele local em função de quê? De uma repetição daquelas experiências, daquela situação. Assim acontece com o cérebro. Essa repetição, esse fortalecimento dessa conexão pela repetição, pelas experiências que vão sendo oportunizadas e vão fortalecendo essas conexões. Um exemplo bem interessante é andar de bicicleta. Normalmente nós aprendemos na infância e tem todo um processo para que se consiga andar de bicicleta. Muitas vezes a gente cai, usa a rodinha, começa numa bicicleta maior e isso vai sendo ampliado até que se consiga andar sem rodinha e com eficiência. E o que acontece? Mesmo que você fique muito tempo sem andar de bicicleta, aquelas conexões foram tão fortalecidas que quando adulto ou tempos depois, se você pegar uma bicicleta, você vai conseguir andar. Mesmo que você desequilibre, que tenha necessidade de treinar um pouquinho, você vai conseguir andar de bicicleta novamente. Esse é um exemplo muito bacana para nós entendermos como funciona esse fortalecimento, conexões fortes em áreas do cérebro que vão resultar em aprendizagem, em desenvolvimento de forma significativa. E qual a relação dessa plasticidade neural com a psicomotricidade? Para nós entendermos essa relação, é preciso nós adentrarmos aos conceitos da psicomotricidade. Nós temos vídeos aqui no canal falando um pouquinho da psicomotricidade, dos conceitos, as suas vertentes, então é importante compreender essa psicomotricidade, essa ciência que estuda o homem por meio do seu movimento. E pensando nesse pequeno conceito que eu trouxe para você da psicomotricidade, permeado pelas funções, pelo tripé, que nós temos o cognitivo, o afetivo e o motor, todas as experiências psicomotoras que são oportunizadas ao indivíduo, ela passa por uma via sensorial, ou seja,
O corpo recebe essa informação pela experiência, pela situação em que o sujeito está sendo exposto, vai até o cérebro, onde há discriminação para qual área do cérebro está sendo discriminada aquela informação que o corpo enviou ao cérebro. Acontece essa modulação em áreas específicas do cérebro. Como chegou essa informação visual, auditiva, foi uma experiência motora ali, corporal, tátil, chega até o cérebro, é discriminado, há essa modulação dessa experiência e volta em forma de resposta para que essa ação aconteça. Então olha que caminho interessante todo esse processo. E é nesse processo que a informação chega até o cérebro, que há todo esse processo por vias, pelo sistema nervoso central, que esse processo acontece, que também vão sendo fortalecidas essas conexões, porque o cérebro ele entende, ele reconhece essa informação e ele vai, conforme vai sendo proporcionados novos estímulos para determinada situação ou para determinada experiência, essa aprendizagem, eu gosto muito desse termo, ela acontece. Esse desenvolvimento, essa habilidade, ela vai sendo potencializada por meio desse estímulo, dessa discriminação, dessa modulação e dessa resposta que ela vem em forma de aprendizagem, em forma de ação, em forma de movimento. Então essa relação da psicomotricidade com a plasticidade neural, de uma forma bem simples, ela acontece dessa forma. É claro que tem todo um processo aí mais complexo, muito importante a gente entender, mas que nós não vamos discutir nesse vídeo. E que é interessante nós aprofundarmos, porque não dá para pensar a psicomotricidade a partir de um movimento, de uma experiência ou de uma prática psicomotora, mas sem saber como se dá todo esse processo. Nós temos aspectos sensoriais envolvidos, nós temos aspectos corporais, motores aí envolvidos, tem questões afetivas que são envolvidas, e quando a gente olha para essa afetividade, principalmente nas crianças menores, é fundamental. E todo esse processo neural que é feito pelo sistema nervoso central e vai sendo consolidado essa experiência, essa aprendizagem. Então é muito importante que nós nos aprofundemos nessas questões para entender de fato como funciona um estímulo psicomotor, a resposta desse estímulo e eficientemente uma aprendizagem ou um desenvolvimento. E também vale a pena destacar que eu trouxe lá no conceito da plasticidade neural, em alguns casos nós temos um cérebro com alteração no seu funcionamento, que as informações talvez não consigam chegar de forma adequada, de forma potencializada, e é aí que entra o desafio, e é aí que a psicomotricidade também, ela tem a sua relevância, a sua importância, porque o cérebro ele vai buscar outros caminhos, por isso é importante a diversidade de experiências, a diversidade de atividades, para que o cérebro vá compreendendo qual caminho é possível para que essa experiência possa ser concretizada e para que essa aprendizagem aconteça. E quando eu falo em aprendizagem, eu estou falando também aprendizagem corporal e de habilidades, mas eu também estou falando de aprendizagens no que se relaciona a esse processo que nós temos dentro da escola e até mesmo de alfabetização. Então, quando se tem uma alteração, algum dano nesse cérebro, como eu disse no conceito anterior, é possível remodelar, modificar, é possível alterações nesse cérebro. Por isso é tão importante experiências corporais, experiências diversificadas, porque o cérebro ele vai encontrar novos caminhos para que de fato essa criança não tenha, esse indivíduo não tenha o prejuízo ou esse prejuízo seja menor. Consegue compreender essa ligação, essa importância desse processo da plasticidade cerebral, da plasticidade neural com a psicomotricidade? Então, aprofundar nas vertentes da psicomotricidade, compreender esse funcionamento do cérebro a partir também da neurociência é fundamental. Todos nós profissionais, até mesmo pais de crianças atípicas, precisamos entender para reconhecer e identificar principalmente o valor da psicomotricidade, das atividades psicomotoras, dos estímulos para o desenvolvimento da criança.
Esse é um tema, um assunto bastante complexo, né, que demanda estudos mais aprofundados. Eu vou deixar aqui alguns textos na descrição desse vídeo, artigos, para que vocês possam ter a oportunidade de ler, de aprofundar um pouco mais nessa perspectiva que é tão importante, a compreensão desse funcionamento e a psicomotricidade, como ela pode auxiliar nesse processo. Então aproveite esse material para aprofundar um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que é tão importante para que nós possamos continuar aí nossas reflexões, discussões. E se você tem alguma informação bacana, se você tem algum dado aí para complementar com relação ao que nós discutimos hoje, deixa aqui nos comentários desse vídeo, que vai ser muito bacana poder discutir junto, poder ampliar aí nossas reflexões. E nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá!